Historicamente, aqui no Brasil, a agenda do direito à cidade ela foi se misturando com o que a gente chama de agenda da reforma urbana. Né? Nos anos 80, principalmente com a redemocratização, ressurge o movimento nacional de reforma urbana, que existe até hoje, e que ali no seu embrião ele já tinha, né, pautas centrais sobre gestão democrática da cidade, participação política da população, na condução, né, dos projetos urbanos, enfim, do orçamento também. E um outro pilar muito forte era acesso à terra urbanizada, né, democratização do acesso à terra, da moradia, e equipamentos urbanos e infraestrutura, tanto nas periferias como na área central. Como que a população pode ter uma igualdade de acesso. Mas havia ali um vazio de compreensão em relação a aspectos de desigualdade estrutural na nossa sociedade. E aí a gente pode usar como um exemplo assim, hipotético, que é o seguinte: mesmo que a gente tenha um programa habitacional, como tivemos, né, que foi o Minha Casa Minha Vida, que construiu quase 5 milhões de unidades habitacionais em 10 anos, se eu não penso esse programa sob uma ótica de gênero, se eu não penso esse programa sob uma ótica racial, sob uma ótica de diversidade sexual e afetiva, eu vou construir 5 milhões de casas, mas as pessoas negras continuarão de fora, a população em situação de rua continuará de fora, a população LGBT, especialmente a população trans, continuará de fora desse programa. Então, discutir direito à cidade apenas como a questão material de acesso à casa, de acesso à infraestrutura, e não colocar em pauta as questões de desigualdade estrutural, acaba sendo uma discussão pela metade. Num certo ideário do direito à cidade, uma das dimensões do direito à cidade, que mais recentemente eu penso que tem sido pautada, mas que ficou, digamos, um pouco adormecida, né, mas estava na formulação original do Lefebvre, que é essa dimensão da diversidade e do urbano como espaço do encontro, né, das diferenças, das divergências, quer dizer, de certa forma foi se construindo, né, um tipo de agenda sobre o direito à cidade, aí protagonizada pelos movimentos sociais, muito forte em torno das questões de acesso e usufruto da cidade e das questões da participação e gestão democrática, né? Isso que decidir os destinos da cidade. Mas também havia essa dimensão nos escritos primeiros do Lefebvre, né? Uma dimensão que tinha a ver com o direito a pertencer à cidade e, como vocês mencionam, né, a que a cidade também pudesse ser um pertencimento multitudinário. E essa dimensão tem muito a ver com, né, a emergência dos movimentos em torno, por exemplo, né, dos direitos LGBTI, do direito a existir, a ser, né, dos direitos também à identidade, que nunca são só a identidade, né, também são uma tentativa de reposicionar poderes, assimetrias de poderes, relações de força, oportunidades e também, né, uma própria disputa simbólica por esses territórios, né, em que a precariedade dos corpos LGBT são distribuídos muito desigualmente. Existe uma distribuição da vulnerabilidade, uma distribuição territorial desigual dessa vulnerabilidade, né, dessa precariedade. Quer dizer, onde as pessoas LGBTI são mortas. Não é São Paulo, né, são as muitas São Paulos que acontecem em tempos e espaços distintos, né, de dia ou de noite. Né, nos locais onde estão concentrados, por exemplo, né, os bares, enfim, LGBTI, os territórios LGBTI ou fora deles, né, ou na periferia deles, né, enfim, quais são os trajetos onde isso acontece? Tem uma série de coisas que parecem muito
que parecem detalhes, mas são problemas grandes, estruturais na vida das pessoas LGBTs, que é onde eu vou morar, como que eu vou me portar no meu trabalho para eu não ser demitido, porque a regra é eu sobreviver, então se o padrão for tal, eu vou ter que me adequar. Isso atinge, consequentemente, questões materiais, porque cria uma solidão, uma dissociação mesmo, de tipo, quem eu posso ser no meu trabalho, quem eu tenho que fingir que eu sou no meu condomínio, o que eu posso ser da minha porta para dentro. Então, acho que tem muitas questões, é lamentável, porque basicamente a gente está dizendo, eu não estou nem dizendo assim do sonho da cidade utopia, estou falando a gente não deu conta da sobrevivência, a gente não deu conta ainda. Eu acho que tem algumas pessoas LGBTs com uma classe social, de uma classe social mais alta, que elas conseguem circular nos espaços com alguma tolerância, o que é diferente de cidadania. E eu acho que isso é um desafio para a nossa sociedade, assim. Acho que muito se perde da humanidade, da subjetividade das pessoas à medida que elas precisam se adequar para caber. Assim. Não precisa ninguém me expulsar de um estabelecimento comercial ou me agredir fisicamente ou verbalmente para eu entender que o direito à cidade me é negado, porque se eu estou num espaço público e eu tenho vergonha ou eu tenho medo de demonstrar afeto, isso são questões que são mais subliminares, né? Como os olhares. Então, às vezes, nem tem uma discriminação agressiva dirigida a mim, mas existe uma atmosfera, digamos assim, discriminatória na nossa sociedade que faz com que a experiência LGBT seja mais difícil. Estar na rua e se manifestando é super importante, porque eu acho que mexe com tudo isso que a gente estava discutindo, que é a questão do simbólico, né? De estarmos vivos, de estarmos na cidade, reivindicarmos o espaço da cidade como nosso, porque há um discurso de senso comum que a pessoa LGBT tem que estar em casa, né? Ou ela vai para a rua, mas ela não pode estar a travesti, ela não pode estar maquiada, ela não pode estar assim, não pode estar assado na rua. Se ela quiser, ela faça isso dentro de casa. O gay, ele pode beijar o companheiro, ou a lésbica pode beijar a companheira dentro de casa, mas não pode fazer na rua. Então eu acho que estarmos reivindicando esse espaço da praça, da rua, da calçada, como também um espaço nosso, é super importante, é super poderoso, né? Mas o tempo todo ele está permeado por conflitos.